Vamos prosseguir, né, na página 65. Ontem ela falou sobre o aborto, né, sobre o horror que é o aborto. E ela falou da infinita bondade do Senhor, perdoando os nossos pecados na confissão. Quando a gente faz uma confissão bem feita e realmente arrependidos dos nossos pecados, por piores que eles sejam. Então, continuando, como eu falei, como eu falo sempre no início, né? Para quem está pela primeira vez, esse testemunho, a Glória Polo, ela deu numa universidade, mas hoje ela roda o mundo inteiro dando esse testemunho dela. Então, uma pessoa que estava lá pediu autorização para transcrever o testemunho dela. E aí o colocou em um livro, né? O livro da vida, que é da ilusão à verdade. Então aqui no livro tá tudo na primeira pessoa do singular, que é ela mesma falando. Então agora nós vamos continuar, né? Então tá aqui. Nem só tirando a vida matamos os maus conselhos. Ela continua. Quantos de nós já matamos espiritualmente também? Quantos de nós se preocupam para que os seus filhos tenham vestuário, comam adequadamente, tenham estudos, se estão doentes? E se assim é, corremos para o médico preocupadíssimos. Mas quantos de nós muitas vezes matamos os nossos filhos? Os nossos filhos estão tristes ou cheios de raiva ou amargurados porque não têm pai ou a mãe ao seu lado. Quando não têm o amor dos pais, imaginem uma mulher que se apresenta na igreja, por exemplo, e diz: obrigada, meu Deus, por esses filhos tão bons que me deste. São tão bons que desde que o pai me deixou, odeiam seu pai e só querem a mim. Sabe o que ela faz? Matou esses filhos espiritualmente, porque odiar é matar. Quantas vezes envenenamos os nossos filhos? Vocês não imaginam quanto dói a Deus indispor, envenenar os filhos contra o pai ou contra a mãe. Deus não permite isso. Jesus mostrou-me que eu era uma assassina espantosa, porque não só pequei quando abortei, como financiei muitos abortos também. O poder que o dinheiro me deu fez-me cúmplice, porque eu dizia: a mulher tem o direito de ficar grávida ou não. Vi o livro da minha vida, doeu-me tanto ver, anos mais tarde e já adulta eu. Uma menina de 14 anos, minha sobrinha. Quando temos veneno dentro de nós, não damos aos outros nada de bom, e todos aqueles que se aproximam de nós estragam-se. Umas meninas, 3 sobrinhas minhas e a namorada de um sobrinho, iam muito à minha casa. Como eu era a que tinha dinheiro, convidava-as e falava-lhes de moda, de glamour, de como exibir o seu corpo para serem atraentes e aconselhava-as. Vejam como eu as prostituía. Prostituí menores. Esse foi outro pecado espantoso depois do aborto. Eu as prostituí, porque eu as aconselhava dizendo-lhes: não sejam burras, meninas, não façam caso das vossas mães, que vos falam de castidade e de virgindade. Elas estão passadas de moda. Elas falam da Bíblia, que tem mais de 2000 anos, e além disso, esses padres, que não querem modernizar-se, falam-vos do que diz o Papa, mas esse Papa está passado de moda. Imaginem o veneno que eu ensinei a essas meninas, que elas podiam desfrutar do seu corpo, só tinham de ter cuidado para não engravidar. E eu ensinei-lhes com que método. Essa menina de 14 anos era namorada do meu sobrinho. Jesus mostrou-me. Chegou um dia ao meu consultório a chorar muito e dizer: Glória, sou um bebê, estou grávida. Eu quase lhe grito: burra, não te ensinei como fazer? Mas ela diz: sim, mas não funcionou. Sabem, naquele momento o que Deus queria de mim era que eu apoiasse aquela menina,
para que não caísse no abismo para não abortar, porque o aborto é uma corrente que pesa tanto, que arrasta, que maltrata, porque sempre sentirás essa dor e esse vazio de teres sido a assassina do teu próprio filho. O pior para essa menina é que eu, em vez de lhe falar de Jesus e ajudá-la reconfortando-a, apoiando-a, não, dei-lhe dinheiro para que fosse abortar. Isso sim, no lugar bom, para não ficar prejudicada fisicamente, mas ficou emocionalmente e para toda a vida. Assim como esse, patrocinei tantos outros, mas eu ainda tinha o descaramento de dizer que não matava, que era boa e que era católica, que não era justo, não podia estar naquele lugar horrível. Além disso, também, cada pessoa que me caía mal, eu as odiava e detestava e falava mal delas. Eu era falsa, hipócrita e também era uma assassina, porque não é só com uma arma que se mata uma pessoa. Também odiar, caluniar, invejar, gozar, fazer-lhe mal, também é matar. Como já vos disse, o aborto é o pecado mais grave aos olhos de Deus. Muita gente me pergunta como reparar o aborto, porque não podemos devolver a vida ao bebê, mas na Igreja Católica temos uma bênção tão grande, o sacramento da penitência, porque na confissão Deus perdoa-nos, e o que o sacerdote desliga na terra fica desligado no céu. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nosso Deus pela sua bondade. O Senhor perdoa-nos, mas lembrem-se daquilo que Jesus disse à mulher adúltera, que fosse em paz, mas não voltasse a pecar. Vai e não peques mais. Outro ato de reparação e de desagravo é o batismo de intenção. Batizar os bebês, como o sacerdote fez hoje nesta celebração. O sacerdote, nesta celebração eucarística, batizou as crianças abortadas, com o batismo de intenção. E esses bebês saem do limbo. Vejam a sabedoria da Igreja Católica. Esses bebês vão para a glória de Deus. São agora anjinhos que estão a rezar e a interceder pela nossa salvação. Vejam essa beleza, essa economia de Deus. Vejam como Deus transforma tudo para o nosso bem. Nada se perde. E quando um homem ou uma mulher evangeliza sobre o aborto, e se um bebê se salva, isso também é reparação. Quando uma mulher aborta, além de pedir perdão a Deus na confissão ao sacerdote e não voltar a abortar nunca mais, se ainda ajudar a evitar outros abortos noutras mulheres, está a reparar o seu pecado enormemente. Isso é reparação. A minha relação com Deus era muito triste. Para mim, Deus era aquele que eu só procurava quando tinha problemas. Muitas vezes, quando isso acontecia, ia correr pedir-lhe ajuda, quase sempre por problemas econômicos. Era uma relação totalmente econômica, a minha relação com Deus. Era do tipo caixa eletrônico. Eu colocava a oração e o pedido para que Deus me mandasse o dinheiro. Eu queria que Deus me amasse e me desse tudo, mas tudo à minha maneira. E que ninguém me dissesse que o que eu estava a fazer era pecado, porque não gostava. O demônio anestesiou minha consciência. Muitas vezes, quando saía da igreja, quando estava com dificuldades econômicas, passava em frente a uma imagem do menino Jesus que havia na igreja, eu tocava na mão do menino Jesus e dizia: ouve-me, dá-me dinheiro que eu estou precisando. Como alguns fazem com Buda, que lhes fregam a barriga dizendo que lhes dê dinheiro. Assim fazia eu com o menino Jesus. Imaginem o meu descaramento, que falta de respeito tão grande. E o Senhor mostrou-me como lhe doeu o meu desamor e a minha falta de respeito. Tanta dor e vergonha senti agora, e o dinheiro chegava sim, mas desaparecia logo. Era como se, quanto mais depressa chegava, mais depressa ficava sem nada. Eu estava ficando numa situação econômica cada vez pior. Nessa altura, uma senhora contou-me que passou por uma situação parecida, mas que foi ter com um pastor que alguém lhe tinha recomendado e tudo melhorou. Eu, logo que ouvi isso, mais rápido que imediatamente,
Pedi-lhe que me dissesse onde era, porque iria já para lá. Imaginem a minha infidelidade. E lá vou eu ter com esse pastor que me fez uma oração com imposição de mãos e fez-me comungar à maneira deles. Imaginem, eu recebi o corpo e sangue do Senhor na minha religião católica. Vou para lá e fazem-me comungar como se fosse a primeira vez. Lá, aquelas celebrações eram muito animadas, saltavam, aplaudiam. Eu dizia, aqueles padres católicos tão parados, aborrecidos, aquelas missas tão cansativas que até dão sono, não tem comparação com essas que nos fazem sentir tão bem, tão alegres. Eles lá não acreditam em imagens e dizem que isso de imagens é idolatria. Por isso, eu já não me ajoelhava diante de um crucifixo porque era idolatria. Quando eu comecei a frequentar essas igrejas evangélicas, tinha uma vizinha, uma velhinha muito pobre, que vivia frente à minha casa, e eu ajudava, dando-lhe dinheiro para pagar a eletricidade, a água, e uma ou outra vez fazia-lhe umas comprinhas para que ela pudesse comer. Como poderão imaginar, a velhinha gostava muito de mim. Mas quando não temos Deus dentro de nós, até as boas obras ficam sujas com os nossos pecados. Quando comecei a frequentar as igrejas evangélicas, eu gostava disso, porque além das celebrações deles serem alegres, eles diziam que amarravam os espíritos de ruína e coisas assim. O fato é que aquela velhinha era católica, mas eu usei a amizade que ela tinha por mim e consegui convencê-la e comecei a destruir a fé dela. Para resumir, por causa dos conselhos e das ideias que coloquei na cabeça daquela velhinha, morreu sem receber os sacramentos. Ela não quis recebê-los, porque ela já não dava mais importância aos sacramentos. Vejam como influenciamos aqueles que estão perto de nós. Quando temos o mal dentro de nós, acabamos por levar os outros conosco para o erro, aqueles que se aproximam de nós. Vejam o que eu fiz com aquela velhinha. Mas quando aquele pastor me pediu o dízimo, fiquei furiosa, porque eu nesse tempo já estava arruinada, e eles, para completar a minha ruína, ainda me pediam 10% dos meus rendimentos. Passou-me por completa a emoção do protestantismo. Sexto mandamento, infidelidades. Aqui, eu ainda cheia de soberba, neste mandamento pensava, aqui não me vão tramar, porque nunca tive nenhum amante, sempre fui fiel. Depois de casar, nem sequer dei um beijo a outro, só ao meu marido. Mas quando o Senhor me mostrou que cada vez que andava com os seios descobertos, com as minhas calças coladas ao corpo, com as roupas que eu usava, mostrava demasiado o meu corpo. Eu que pensava que aqueles homens me olhavam simplesmente me admiravam. Mas o Senhor mostrou-me como eles pecavam comigo, porque não era uma admiração como eu pensava, mas sim uma provocação, e eles pecavam por minha culpa. Eu tinha entrado no adultério por exibir o meu corpo, porque eu não entendia a sensibilidade masculina. Eu julgava que eles pensavam como eu, que olhavam para mim e diziam, que lindo corpo, mas eles pecavam por culpa minha. Eu nunca fui infiel por me deitar com outro homem, mas era como se fosse uma prostituta na minha espiritualidade. Além disso, eu pensava em vingar-me do meu marido se ele me fosse infiel e aconselhava outras mulheres a fazê-lo, quando descobria que algum marido tinha sido infiel e aconselhava-as mal. Não sejas burra, vinga-te, não perdoes, faça-te valer. Por isso é que nós, mulheres, estamos tão submetidas, pisadas pelos homens. Sabem, eu e as minhas amigas, com estes conselhos, conseguimos que uma amiga nossa se separasse. Ela surpreendeu o marido no escritório quando este beijava a secretária. Nós, com os nossos conselhos, não a deixamos reconciliar-se com o marido, apesar de ele lhe pedir perdão verdadeiramente arrependido. Ela até queria perdoar, porque o amava, mas nós não a deixamos. Terminaram divorciados, e 2 anos depois, ela casou só no civil com um argentino. Imaginem o que nós fizemos. Quando eu aconselhava desta forma, eu estava dentro do adultério. Eu vi, Jesus mostrou-me tudo, como os pecados da carne são espantosos,
porque a pessoa condena-se mesmo que o mundo diga que está bem. Depois de me casar, só tive um homem na minha vida, o meu marido, mas mesmo assim os pecados também estão no pensamento, no falar e na ação. Foi muito doloroso ver, e com que tristeza, como o pecado e adultério do meu pai nos fez tanto mal. A mim, transformou-me numa ressentida, e afundei-me no ressentimento contra os homens, e os meus irmãos transformaram-se em 3 fiéis cópias do meu pai. Pensam que são felizes por se acharem muito machos? São mulherengos, bebem e não percebem o mal que fazem aos seus filhos. Por isso, o papai chorava com muito sofrimento no purgatório, quando via o resultado do seu pecado e do exemplo que lhes deu. Condenamo-nos com a promiscuidade. É viver como se fôssemos animais, ratos, cães, etc., aqui e acolá. Caluniar também é roubar. Imaginem que eu dizia que nunca tinha roubado. Eu considerava-me honesta, mas roubei a Deus. Sim, roubei a Deus. Eu vim a este mundo para ajudar a construir um mundo melhor, ajudar a estender o reino dos céus sobre a terra. Mas além de não fazer isso, dei muitos maus conselhos e a muitos prejudiquei. Não soube usar os talentos que Deus me deu. Roubei, claro que roubei. A quantas pessoas roubei o bom nome, levantando calúnias ou espalhando-as? Vocês não imaginam como são terríveis os pecados da nossa língua e como se reparam. Como reparar o bom nome de alguém depois de se espalhar o boato ou a calúnia? Como devolver o bom nome àquela pessoa? Isto sim é muito difícil. Por isso, no purgatório, essas pessoas que prejudicaram alguém com as suas palavras sofrem muito. Quase toda a gente usa a língua para criticar, para destruir, para magoar, para arrasar o bom nome das pessoas. Essas línguas lá são causa de grande sofrimento. Essas línguas queimam, como queimam. Vocês não podem imaginar. O Senhor mostrou-me como nos enganamos nos julgamentos que fazemos das outras pessoas. Sabem que, por exemplo, enquanto nós olhamos com desprezo para uma prostituta, o Senhor olha para ela com infinito amor, com infinita misericórdia. Ele vê dentro dela, vê toda a vida dela e vê o que a levou a essa vida. Sabem que muitas delas são consequências dos nossos pecados, até pelo nosso desprezo e falta de amor ao próximo. Alguém estendeu a mão e a sua ajuda a uma prostituta? Ou a alguém que apanharam a roubar? Passamos a vida a julgar e a ver os defeitos dos outros, os seus erros e a condená-las. Mas pelo menos quando virmos alguém a fazer algo errado, calemos a nossa boca e dobremos os nossos joelhos e rezemos por essa pessoa. Talvez não possamos fazer nada mais por ela, mas Deus pode. Não o julguemos, nem critiquemos, porque se o fizermos, pecamos mais que essa pessoa. Não podemos de maneira nenhuma levantar falsos testemunhos ou colaborar para que se espalhem, nem julgar, nem mentir, porque estamos a roubar a paz dessa pessoa. E cuidado, porque a mentira é sempre mentira, não há grandes ou pequenas, verdes ou amarelas, ou cor-de-rosa. Mentir é sempre grave e o pai da mentira é Satanás. No meu caso, tanta mentira para quê? A minha vida ficou a descoberto à luz de Deus. E vocês? Mas saibam que no outro lado ninguém vai brigar, ninguém vai reclamar. Lá é só a vossa consciência e Deus. No meu caso, por exemplo, os meus pais estavam ali vendo as minhas mentiras, mas a minha mãe não me denunciou, só me olhava com infinita ternura. E a minha pior mentira foi mentir a mim mesma quando dizia que não matava, não roubava, que era boa pessoa, que não tinha feito nenhum mal a ninguém e que Deus não existia e que ia para o céu assim mesmo. Que vergonha tão grande é que senti agora. O Senhor continuou a mostrar-me que enquanto na minha casa se desperdiçava comida, noutras casas do mundo havia fome, e disse-me: olha, eu tinha fome e olha o que tu fizeste com o que eu te dei.
desperdiçaste. Eu tinha frio, e olha o que tu fizeste, escravizada às modas, ou o que dirão as aparências, as roupas caras de marca e as joias, gastando 150.000 pesos em cada injeção para estar delgada, escravizada ao teu corpo, e fizeste um Deus do teu corpo. Olha, quantos não tinham que vestir ou que comer, quantos não tinham com que pagar as suas contas, e mostrou-me a fome dos meus irmãos, e como eu também era responsável pela fome e as condições em que estava o meu país e o mundo, porque todos somos responsáveis. Mostrou-me como eu tinha a ver com tudo isso, porque quando eu tinha falado mal de alguém, essa pessoa tinha perdido seu trabalho e o sustento da sua família, e tinha lhe roubado a honra e o bom nome. E como devolveria depois esse bom nome? Mostrou-me que era mais fácil devolver dinheiro roubado, porque podia devolver e reparava esse pecado. Mas depois de roubar o bom nome de uma pessoa, depois da calúnia já estar espalhada, quem pode devolver o bom nome desta pessoa? Tanto mal se faz a essa pessoa a nível de trabalho ou na relação com as outras pessoas. Matrimônios destroem-se, tanto mal, tanto mal. Também roubava aos meus filhos a graça de terem uma mãe em casa, uma mãe terna, meiga, que os amasse e os acompanhasse. Mas não, a mãe na rua, os meninos sós com o papai, televisão e a mamãe computador, jogos de vídeo, e achava minha mãe perfeita. Eu saía às 5 horas da manhã e só regressava às 11 da noite. E para ficar bem com a minha consciência, dava-lhe roupas de marca e tudo que aqueles meninos queriam. Eu fiquei horrorizada quando vi a minha mãe a interrogar-se no que tinha errado e o que devia ter feito e não fez com respeito à minha educação. Ela foi uma santa mulher que nos dava e nos semeava os princípios no Senhor, e o meu pai foi um homem bom para conosco. Eu disse para mim mesma, que será de mim, que nem sequer fiz nada assim, nem parecido pelos meus filhos? Fiquei horrorizada e perguntava-me, como será quando Deus me julgar com respeito aos meus filhos? Que espanto, que dor tão grande, eu roubar a paz aos meus filhos. Agora via isso no livro da vida. Senti uma vergonha tão grande, porque no livro da vida vemos tudo, toda a vida como um filme. E quando vejo os meus filhos a dizer, oxalá que minha mãe demore mais a chegar. Oxalá haja muito trânsito e chegue mais tarde, porque ela é muito cansativa, aborrecida, e quando chega está sempre resmungando e gritando todo dia. Que tristeza, irmãos. Uma criança de 3 anos e outra mais grandinha dizer isso. Oxalá a mamãe não chegasse. Eu roubei a estes meninos uma mãe. Roubei-lhes a paz que devia dar em casa. Não fiz com que conhecessem Deus através de mim e amassem o próximo. Mas não, nada. Não podia dar aquilo que não tinha. Eu não amava o próximo. Se eu não amo o próximo, também não tenho amor para com o Senhor, porque Deus é bom. Também é roubar, mentir. Nisso eu era esperta, sabe? Porque Satanás tornou-se meu pai. Porque tu podes ter Deus por pai ou Satanás como pai. Se Deus é amor e eu era ódio, quem era o meu pai? Se Deus me fala de perdão e de amor aos que me fazem mal, mas eu dizia que quem mais faz, mais paga, era vingativa, era mentirosa, e se Satanás é o pai da mentira, então quem era o meu pai? As mentiras são mentiras, e Satanás é o pai. São terríveis os pecados da língua. Eu via quanto mal tinha feito com a minha língua quando criticava, quando gozava alguém, quando apelidava alguém. E como se tinha essa pessoa, como lhe doía aquele apelido que lhe pus, criando um complexo de inferioridade tão grande a ponto de a destruir. Por exemplo, uma pessoa gorda, a quem chamei gorda, fazendo-a sofrer, e como essa palavra terminou numa ação destrutiva. Quando eu tinha 13 anos, havia o grupo das amigas que para mim era um orgulho pertencer-lhe. Era um grupinho de meninas finas e espertas. O Senhor mostrou-me como esse grupinho de espertalhonas mataram espiritualmente uma menina na escola. Havia na escola uma menina gorda, obesa.
As minhas amigas começaram a atacá-la e gozá-la, chamavam-lhe nomes feios como foca, elefanta e outros. Gozávamos com ela. Eu, como não queria ficar mal com as minhas amigas, fazia o mesmo para ficar bem com elas. Agora, no livro da vida, vejo como essa menina ficava cada dia com mais complexos pela sua gordura. Ela olhava-se ao espelho e cada vez que se via a si própria, era mais e mais feia. O fato é que começou a odiar-nos e a odiar-se a si própria, e quanto mais ela se via, mais se odeia. E o ódio é morte da alma. Essa menina, nesse desespero, pela gordura, um dia tomou um frasco de iodo. Tomou um frasco de iodo para ver se emagrecia. Mas sabe o que aconteceu? Sabem como ficou por causa do iodo? Quase cega. Apanhou uma forte intoxicação e quase ficou cega. Por isso não voltou à escola. A nós nunca nos importou saber. Nunca mais apareceu e não nos importou saber por quê. Por isso digo-lhes, irmãos, que os pecados de comunidade são muito graves, gravíssimos. Porque esses pecados de comunidade também são nossos. O pecado dessa menina também foi nosso pecado. O pecado da comunidade também é o teu pecado, porque não fizeste nada para evitá-lo. E não é só o pecado individual, mas também o da humanidade, pelo qual não fizeste nada para mudar isso. O poder da palavra, quando destruímos aquela menina, pondo-lhe apelidos, o demônio entrou e destruiu-a. E ela pode destruir outros com o seu ódio, e assim vão se formando as correntes do mal. Onde há ódio, o maligno está aí. Essa foi uma visão de como matamos uma companheira de escola. Matamos a uma alma. Vamos parar aqui. Lemos hoje 14 páginas. A gente para por aqui e amanhã a gente continua. Fomos da página 65 à página 79.